Oi, estudantes do quinto ano! Estamos aqui novamente para mais uma aula. Hoje, quem veio comigo? Macaco. Vamos ver por que será que ele veio junto hoje? Vamos ver depois? Aguardem. Primeiro, precisamos organizar o nosso material. Então, o que nós vamos precisar hoje? Vocês já viram aqui na mesa que eu coloquei as fichas que vocês fizeram na aula passada, certo? Vou dar uma dica para vocês. Todos os materiais que a gente está construindo, guardem numa caixa. Se tiver uma caixa, qualquer caixa, uma caixa de sapatos, em casa, guardem todos os materiais que a gente está construindo. Aí vocês vão ter uma caixa matemática. Legal, né? Então, vamos continuar aqui. Então, o que nós vamos precisar? O nosso caderno, as fichas e o lápis, a borracha e uma régua. Então, é isso que vocês vão precisar para hoje. Então, vou dar um tempinho para vocês organizarem esse material. Então, material pronto? Então vamos lá. Hoje nós vamos primeiro retomar a nossa aula passada. Lembram da história da revolta dos números? Eles queriam mudar de lugar. E também, o que mais nós fizemos na aula passada? Isso, construímos as fichas. Já falamos sobre isso. E vimos que depende onde o algarismo fica, né? Em que ordem que ele fica, que ele está colocado, ele vai ter um outro valor. Lembram disso? E também fizemos várias atividades com as fichas. Vocês compuseram vários números com a professora Carla, né? Então, e espero que vocês tenham feito mais depois. Porque brincar um pouco com as fichas, ler os números, vai ajudando a gente a aprender cada vez mais sobre esses números cada vez maiores, né? Mas também ficou uma tarefinha. Quem fez a tarefa? Todos fizeram, né? Sim? Não? Quem não fez, não esquece. Da próxima vez faz. Não esqueçam. Muito importante fazer as tarefas, que com as tarefas a gente vai aprendendo mais. A nossa tarefa era esta. Eu tinha lá 5, 3, 7, 9 e 0. São 5 algarismos. E eu quero formar 2 números. Quais os números que é para formar? O maior possível. Então, como que vocês organizaram esses algarismos para formar o maior possível? Então, nós fizemos aqui. Como 9 é o maior algarismo que está ali, o de maior valor, pegamos ele no lugar, na ordem da unidade da dezena de milhar, certo? Qual é o segundo maior algarismo que estava na nossa listinha lá? Isso, era o 7. Então, o que a gente fez? Pegou o 7 na ordem, colocamos o 7 na ordem da unidade de milhar. E o terceiro maior? Isso, o 5. Então, o terceiro maior algarismo que tínhamos lá, de maior valor, era o 5. Então, pegamos ele na ordem das centenas. Depois, quem era o próximo? Isso, o 3. Colocamos na ordem das dezenas, ou seja, ele fica 30. E, por último, o menor era quem? O 0. O 0 já está aqui, né? Então, que número nós compusemos aqui? 97.530. Este era o maior número que dá para compor com estes 5 algarismos. Tudo bem? Então, agora tinha mais uma tarefa ali. O menor número possível. O menor é o 0. Mas o que diz no enunciado? Utilizando todos. Então, tem que ser um número com 5 ordens. Só que agora, em vez de pegar o maior, eu vou pegar o menor. Quem é o menor? É o 0. Mas se eu começar com 0, vai ser um número de 5 ordens? Não. Então, o que eu vou fazer? Vou começar com o segundo menor. Então, vou começar com o 3. Vai ficar o quê? 30 mil. Porque se eu colocar o 0 aqui,
aí não vai mais ser um número de 5 ordens, porque o zero na frente, quando ele está na frente, ele pode ser tirado e o número não muda, então não pode ser o zero ali. Então, nós vamos começar pelo 3. Agora sim a gente coloca o zero. Por quê? Porque daí fica 30 mil. Menos que 30 mil, com 5 algarismos, não é possível fazer o número aqui. Então, fica 30 mil depois. Quem que a gente vai colocar agora na ordem das unidades de milhar? A gente já viu que vai ficar o zero. E nas centenas? Quem que vai ficar? Qual o número que nós vamos usar agora nas centenas? Isso, vamos usar o 5 de novo, né? Então, vai ficar 500. Isso. E aqui? Das dezenas? O 7. E quem mais tá lá? O 9. Qual dos dois? E vocês estão falando lá, né? 79. Este é o menor número que a gente pode formar com estes 5 algarismos, sendo que tem que usar os 5. Ok? Todos fizeram assim, né? Todos colocaram esses dois números. Ficou 97.530 como o maior e 30.579 o menor número. Mas para começar a aula de hoje, nós trouxemos um desafio para vocês. Vamos resolver? Observem lá esses 3 meninos, o Jair, o Júlio e o Jonas. Os 3 estão contando para vocês o número da casa deles, mas eles estão falando em forma de desafio. E a pergunta do desafio é a seguinte: qual é o número da casa de Júlio? Então, porque o Jonas diz que o dele... Opa, o Jair é o primeiro, né? O Jair diz que o número da casa que ele mora tem 6 dezenas a mais do que o número da casa do que o Jonas mora. E o Júlio? Ah, não vou ler para vocês, vocês mesmos vão ler. Só um pouquinho. Olhem lá. Vamos pegar nosso caderno. Vocês vão colocar a data, o título da aula. Não precisam copiar o que os meninos estão falando. Só copiem o título e qual é o número da casa de Júlio. E para ajudar um pouquinho, porque nós não temos tanto tempo aqui, né? A gente deu uma dica lá, ó. Comece descobrindo o número da casa de Jonas. Então, vocês vão fazer esse desafio e eu e o macaco vamos ficar esperando um pouquinho. Já estão curiosos onde que entra o macaco na aula de hoje? Só um pouquinho. Primeiro fazer o desafio. Então, vamos lá. E aí, qual é o número da casa de Júlio? Descobriram? Ah, tenho certeza, né, macaco? É, ele falou aqui pra mim que sim. Vamos ver lá a resposta. Então, o número da casa, com qual que a gente era pra começar? Que era a dica?
Isso, do Jonas. Por quê? Olhem lá, a dica do Jonas é a mais simples. Ele falou assim, o número da casa onde moro é 7 centenas. Qual é o número que representa 7 centenas? Claro, é o 700, né? O 7 está na ordem das centenas. Aqui tem as dezenas e as unidades. Então, do Jonas já descobrimos, mas não é essa a pergunta. Essa é do Jonas. O que o Jair fala? O número da casa onde eu moro tem 6 dezenas a mais que o número da casa que Jonas mora. Já sabemos a casa do Jonas? Já, do Jonas já sabemos que é 700. Então, e se eu tenho 6 dezenas a mais? Qual é o número que representa 6 dezenas? Isso é o 60. Então, já descobrimos o número da casa do Jair? 760. Ó, Jonas 700, Jair 760. 6 dezenas a mais. Agora, o número da casa onde eu moro, diz o Júlio, tem 3 unidades a menos que o número da casa em que o Jair mora. Qual é o número do Jair? 760. Então, eu tenho 760 e vou fazer o quê? Tirar 3 num 3, o quê? Unidades, dezenas, centenas. Isso, unidades. Então, eu tenho que tirar daqui. Ixi, não vai dar. Não tem unidades. Não tem unidades? Claro que tem unidades. O 60 tem 60 unidades. O 700 tem 700 unidades. Então, eu tenho 760 unidades. O que eu não tenho é um número maior que 0, né? Só tenho 0, que está na ordem das unidades. Mas unidades ele tem, então dá para tirar 3. Então, se eu tirar 3 unidades de 760, eu vou ter 760. Tirando 3, eu vou ter... Se eu tirar uma unidade, o que eu vou ter? 760, quem vem antes do 60? Isso, eu vou ter 759. Mas aí eu só tirei uma unidade. Se eu tirar mais uma unidade, eu vou ficar 759 menos 1, vai ficar 758. E mais uma vez 1, 757. Então, tirei 3 unidades. Foi esse o número que vocês acharam? 757 é o número da casa de Júlio. Tudo bem? Foi isso que vocês acharam, né? Então, agora vamos ver qual é o nosso trabalho de hoje. Lembram das fichas que vocês fizeram? Então, vamos fazer um jogo. Por isso que o macaco veio. Sabe por quê? Estou sozinha aqui, né? E eu tenho que jogar com vocês, só eu. Então, eu resolvi trazer o macaco. O macaco, ele vai me ajudar a jogar. Ele vai jogar no lugar de vocês. Eu vou ajudar ele um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Mas ele que vai estar aqui cuidando o jogo de vocês. Concordam com isso? Então, vamos explicar para ele também o jogo e para vocês. Então, nós precisamos de 2 jogadores. No caso, vamos ser eu e vocês que vão ser representados pelo macaco que está nos ajudando no jogo hoje. Gostaram do macaco? É bonitinho, né? Então, qual é o material que nós vamos precisar? As fichas escalonadas que vocês têm lá na casa de vocês. Ou as fichas de sobrepor, ou as fichas sobrepostas. Todos os nomes estão corretos. Nós vamos precisar de 5 saquinhos para as fichas. Ou então, podem ser assim na mesa mesmo, que eu vou fazer aqui. Mas é melhor colocar nos saquinhos, tá? Depois eu já mostro para vocês. Que mais? E o quadro de registro, que eu vou colocar depois para vocês copiarem no seu caderno. E os envelopes com os seguintes comandos. Esses comandos ali. Maior número, acima de 15 mil. Quando formos jogar, eu explico melhor. Como que nós vamos jogar, então? Pensem junto comigo, não precisam anotar. Nós vamos organizar as fichas em 5 montes ou saquinhos. Estão vendo que eu organizei nos montinhos aqui? Então, depois só que nós vamos virar para baixo, para eu não ver qual é o número que está aí, nem vocês. Depois, nós vamos embaralhar bem isso aí, para a gente não conseguir ver qual é o número que está ali. Depois, nós precisamos misturar nos envelopes, aqui, esses envelopes aqui, com aquelas fichas. Ó, dentro de cada um desses envelopes aqui, eu fiz uma daquelas frases.
tá? Tem 9 envelopes, são 9 frases. Ah, professora, mas depois, quando eu for jogar, eu não tenho esses envelopes. Não precisa, olha o que eu trouxe para mostrar para vocês. E eu coloquei aquelas frases nesse saquinho, ó. Cada uma dessas fichinhas aqui, eu coloquei aquelas frases que a gente viu antes, ó. Uma delas, o mais próximo de 40 mil. É assim que vocês podem fazer. E essas fichinhas podem ser inventadas por vocês, não precisam ser as mesmas que a gente tá fazendo aqui. Aí, depois, que mais? Cada jogador tira uma ficha de cada monte, das unidades, das dezenas, das centenas, das unidades de milhar e das dezenas de milhar. Vocês vão tirar um de cada. Depois, quem tirar a ficha com o maior número na unidade, o macaco tirou 8 e eu tirei o 5. Quem vai começar? Ele que vai escolher uma ficha aqui, um envelope aqui dos meus envelopes. Porque ele tirou 8, número maior. O 8 é maior que o 5. É um algarismo com maior valor. Depois, os jogadores comparam os números que eles formaram com essas fichas e, de acordo com o comando. Quem fez o que está mais certo de acordo com o comando, ganha a rodada. Então, por exemplo, eu vou tirar esse comando, o mais próximo de 40 mil. Então, nós vamos comparar os dois números que a gente fez. E vamos ver quem está mais perto de 40 mil, ok? O jogador que ganhou a rodada marca um ponto. E assim a gente vai fazer 3 rodadas, ok? Claro que pode acontecer empate. Se der empate, cada um ganha um ponto. Então, depois que a gente jogar 3 rodadas, aí termina o jogo e ganha, claro, quem fez mais pontos. Vamos agora colocar no nosso caderno, no nosso quadro, para a gente fazer as anotações, ok? Então, um tempo para vocês copiarem esse quadro. Coloquem lá o título do jogo, o nome do jogo, Batalha dos Milhares, e copiem esse quadro para a gente poder jogar juntos. Tudo bem? E aí, vamos jogar? Estão prontos? Então, aqui no nosso quadro aqui, nós vamos colocar aqui, ó. Neste primeiro aqui, eu vou colocar vocês vão colocar o nome de vocês, tá? Cada um coloca seu nome. No segundo, eu vou colocar o meu. Então, eu vou ficar neste segundo aqui. Ok? Tudo bem até agora? Então tá, quem não entendeu o jogo ainda, não tem problema. Agora jogando a gente já vai entender. Lembrem-se que o macaco está jogando para vocês. Ele vai aqui ficar cuidando para que
a gente jogue bem certinho. Isso não seria necessário, porque a gente sempre joga certinho, né? Mas ele vai representar vocês. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar uma de cada uma das fichas. E eu embaralhei bastante aqui as fichas. Misturamos bem, ok? As de dezena de milhar, elas são brancas atrás. Então talvez vocês não consigam enxergar direito aqui. Mas elas estão aqui, ok? Então vamos lá. Um de cada. Então agora eu vou sortear. Colocar um de cada para o macaco. Uma unidade para ele e uma para mim. Não sei qual é. Vou colocar uma dezena para ele e uma para mim. Vou colocar uma centena para ele. Vocês estão vendo, ó. E uma para mim. E uma unidade de milhar para ele, para mim. E uma dezena de milhar para ele e uma para mim. Agora nós temos que pegar uma dessas. A regra diz que quem pegou a maior unidade... E eu peguei, porque eu peguei o 9. E o macaco pegou qual? Vamos ver qual que eu dei pra ele. Ah, ele pegou 8, mas o 8 é menor. Então, sou eu que tenho que pegar uma ficha. Então, vou pegar uma bem de baixo. Essa vai ser nossa ficha. Vamos ver o que tá escrito. A nossa primeira ficha é o mais próximo de 72 mil. E agora, pra gente saber o que nós temos que fazer? Então, vou colocar ela aqui. E vamos compor o nosso número. Vou compor o de vocês primeiro. Ai, peguei 90 mil. Vamos ver a unidade de milhar. 98 mil. Agora temos que pegar a centena. 970. Então temos 98.970. E a unidade, né? Nós temos 8 unidades. Então, 98.978. Este é o número que vocês compuseram. Vou colocar ele aqui do lado do macaco. Tudo bem? Agora eu vou pegar o meu. Ah, não vou anotar ele primeiro pra gente não esquecer, né? Então, vocês pegaram o quê? 98.978. Agora vamos ver o meu. Então, primeiro as dezenas de milhar, 70 mil. Depois, as unidades de milhar, 7 de novo. Depois, 200, são as centenas, 39. Olha o número que eu compus. Então, observando aqui que neste ladinho, ó, todas as fichas ficam retinhas aqui, ó. Tá? E a gente não se engana. Então, qual o número que eu fiz? 77.239. Agora, vamos lá. Quem ganhou essa rodada? Então, nós vamos olhar a nossa regra aqui. O mais próximo de 72 mil. Quem está mais próximo? 98.978 ou 77.239? O meu está mais perto dessa vez. Macaco, não fique triste, tá? Talvez a próxima você consiga, né? Então, dessa vez fui eu que ganhei. Então, quem eu sou? Eu sou o segundo aqui, ó. Nós chamamos de B. Então, eu fiz um ponto dessa vez. Vocês não fizeram um ponto. Tem que torcer mais. Vamos torcendo lá. Agora, a gente devolve todas essas fichas nos montes corretos, juntos aqui de novo. Prestem bem atenção que depois vocês podem jogar com os seus familiares. Essa aqui já foi. Daí, a gente mistura aqui um pouquinho de novo. Aqui também. Vamos misturar tudo. E vamos fazer a segunda rodada. Isso, macaco, agora nós temos que tirar uns números bem legais para você, né? O macaco concorda comigo. Vamos lá. Então, o que nós vamos fazer de novo? Pegar uma dezena de milhar para o macaco e uma para mim. Uma unidade de milhar. Uma ficha de unidades de milhar, né? Para o macaco e uma para mim. Uma das centenas para cada um. Das dezenas e das unidades. Pronto, temos. Agora, qual é o próximo passo? Pegar ali. Quando vocês estão jogando, vocês vão olhar. Opa, o 9. Ah, dessa vez o macaco tirou uma unidade
Maior que a minha, ó, um número maior. Ele tirou 9 unidades e eu 2 unidades. Então, seria o macaco que vem aqui e vai escolher uma ficha. Claro que eu tenho que ajudar, né? Mas vamos ver o que ele tirou. Então, vamos ler aqui. A gente não sabe ainda o que nós vamos fazer. Acima de 50 mil. Quem de nós vai conseguir formar um número acima de 50 mil, macaco? Vamos ver? Então, vou deixar aqui a fichinha e vamos lá. 30 mil. Não foi acima de 50. Mais 1000. Mais quanto? 900. Mais 90. Mais 9. Que número que a gente formou? 31.999. Se fosse perto de 40 mil, seria legal, né? Mas, vou deixar aqui. Quer dizer que vocês já perderam? Eu posso ter um número menor também, ó. É acima de 50 mil. Vamos anotar o de vocês aqui. O de vocês é 31.999. Agora, vamos ver o meu. Então, qual que a gente começa? Com o maior. E 40 mil. Também não tem um número acima de 50 mil. 45 mil, porque eu peguei 5 mil. Vamos ver quantas centenas. 832. Então, nós temos 45.832. Eu fiz esse número. 45.832. Algum desses números é acima de 50 mil? Não. Então, quem fez ponto? Ninguém. Nem eu, nem vocês. Então, os dois fizemos 0. Porque nós não fizemos um número acima de 50 mil. E quem será que vai ganhar a próxima rodada? Então, vamos colocar tudo de volta. Isso, macaco. Isso mesmo. Vamos torcer para que os alunos agora ganhem, né? Se tem certeza, eu acho que eu queria ganhar, mas então dá uma chance para eles, né? Vamos ver aqui, vamos misturar bem isso aqui. Aqui também. Ó, vocês viram por que a gente falou do saquinho? Se vocês fizerem só numa folha de papel, não tem problema nenhum. Só que dali, aí é melhor colocar num saquinho e sortear. Você coloca num saquinho, não olha e sorteia assim. Que daí, você mexe bem, que nem a gente faz com esse aqui, ó. Aí você pega o número aqui sem olhar. Porque se vocês fizerem uma folha de papel, vai dar pra ver do outro lado, né? Então, por isso que a gente falou pra colocar num saquinho. Não precisa de nada complicado. Vocês façam com material bem simples. O importante é se divertir com as outras pessoas aprendendo. Então, vamos lá. Novamente, uma ficha pra mim, uma ficha pro macaco, uma das unidades também de milhar, uma das centenas. Vou pegar aqui do meio agora. Mais uma aqui. Das centenas também vou pegar do meio. E das unidades. Ixi, virou uma aqui. Vamos lá. Quem tirou a menor? O maior, quer dizer. Eu fiquei com o 13 e o macaco o 5. Quem vai tirar a ficha? O macaco vai aqui. Vamos pegar bem de baixo o macaco. Vamos ver se é uma boa agora. Vamos lá. Abaixo de 45 mil. Quem será que fez? Com os dois temos chance. Vou começar dessa vez com o meu. 80 mil. É abaixo de 40. Já tem chance de ganhar essa rodada? Nenhuma. Eu fiz 88.800. Opa, tudo com 8. Será que também serão 80? Será 80? Não, é o 30. 88.833. Então, eu não ganhei essa rodada. Vou anotar aqui o meu número. 88.833. Agora, vamos ver o de vocês. Qual é a regra? 40, a menor, abaixo de 45 mil. Vamos ver o do macaco. Torcem, vamos ver. E aí? Também não. 90 mil não é abaixo de 40 mil. 93.700. Vocês estão vendo, ó, na hora de compor aqui, sempre tem que estar retinho aqui, ó. 700
245. Então, vamos anotar aqui o de vocês. 93.000. Que mais? 745. Então, a nossa ficha que a gente tirou foi abaixo de 45.000. Então, não conseguimos, nem eu, nem vocês. Pena que a gente não tem tempo. Quando vocês estão em casa, tem tempo para jogar, aí vocês jogam mais vezes, porque tem 9, dá para jogar até 9 vezes. E você pode fazer mais comandos na sua casa, ok? Agora vamos ver quem ganhou. 0 mais 0 mais 0, 0. 1 mais 0 mais 0, 1. Então, eu fiz mais pontos, eu fiz 1 e vocês fizeram 0. Então, quem ganhou fui eu. Acho que o macaco não trouxe sorte para vocês. Não foi o dia de vocês hoje, mas joguem mais vezes em casa, tá? Então, vocês completaram a tabela de vocês na casa de vocês? Completem a tabela lá, esse quadro, porque nós vamos usar esses números, ok? Então, olhem lá. Vamos ver o que a gente colocou lá na nossa tela. Agora, vamos escrever em ordem crescente todos os números que compusemos. Então, nós temos 6 números aqui, certo? Nós colocamos 6 números no nosso quadro. Vocês vão colocar eles em ordem crescente. O que é mesmo ordem crescente? Do número menor até o maior. Então, de todos esses 6 números que nós colocamos aqui, qual é o maior? Desculpa, o menor, para a gente começar. 98.000, 77, 31, 45... Opa! O menor é o 31.999. Então, esse é o primeiro que vocês vão colocar. O que vocês vão escrever? Escrevam só ordem crescente e coloquem os números e depois respondam essas duas perguntas. Qual o maior número e o menor número? Ok? Então, é com vocês agora. E aí, como é que ficou da ordem crescente? Então, já vimos que o 31.999 é o menor, certo? E quem vem logo depois? 98, 77.000, 88.000, isso, 45.000. Então, na ordem crescente, depois vem 45.832. E depois, temos que olhar aonde? O primeiro, a dezena de milhar aqui, a ordem da dezena de milhar. Então, este vou riscando aqui o que a gente já usou, esses dois. Agora temos com 9, com 9, com 8 e com 7. 7 é menor, então 77.239. Já usamos esse também. E agora? Com 8, 9 e 9, então 8. 88.833. E agora,
Já foi. Temos 2 que começam com 9. Aí eu vou ter que olhar o segundo. Então, a dezena de milhar dos dois é a mesma. Então, vou olhar a unidade de milhar. Então, tenho 3 e tenho 8. Qual é o menor? Isso, 93.745. E, claro, então, o maior é 98.978. Fizemos a ordem crescente. Se a gente tivesse dito ordem decrescente, começava deste e terminava com este. A letra A diz ali, qual é o maior número? Então, 98.978 é o maior. E qual é o menor? É o 31.999. Pronta a tarefa de vocês? Vocês já tinham feito esse, né? Vamos então para o nosso próximo, que nós vamos fazer juntos aqui. No jogo, Ana e Otávio retiraram as seguintes fichas. Não precisam escrever nada, agora é só olhar, ok? Qual o número que a Ana compôs? Olhem lá, 40.000, 5.000, 300, 200, 20, né? E 6. O número dela foi 45.326. E o número do Otávio? 20.000, mais 9.000, mais 900, mais 40, mais 7. 29.947. Agora temos que ver, qual foi a carta de comando? Abaixo de 50.000. Quem ganhou? Qual dos dois números está abaixo de 50.000? Os dois. Aconteceu a mesma coisa no nosso jogo, né? Só que foi o contrário. Nós não tínhamos nenhum dos dois. Então, não deu. Era acima de 50.000, os nossos foram abaixo. Então, aqui eles também empataram, só que os dois ganharam um ponto. Agora temos lá, olhem lá, o Gustavo e a Giovana. Eles fizeram uma composição, estes números lá. O Gustavo fez 38.915 e a Giovana fez 41.735. O comando foi esse, o número que fica mais próximo de 40.000. Agora com vocês, pensem lá, anotem lá, Gustavo, 38.915. Giovana, o número dela. E circulem qual dos dois ganhou, ok? Um tempinho bem curtinho para vocês. E aí, quem ganhou? Foi o Gustavo ou foi a Giovana? Olhando assim, mais próximo de 40.000, 41. Foi isso que vocês fizeram? Vamos pensar. Olhem lá, nós fizemos uma reta para vocês e nessa reta numerada nós colocamos o 38.000, 39.000, 40.000, 41.000, 42.000. Claro que ali no meio nós temos quem? Sempre separado em 10. Então, fica lá 38.100, 38.200, 38.300, tá? Cada tracinho. Por que a gente não colocou esses números? Que ia ficar muito cheio, né? Então, a gente fez assim, só os tracinhos, tá? Então, a gente vai imaginando. Então, olhem lá. O Gustavo está ali, ó. Viu? 38.900, mas é 915. Então, um pouquinho pra lá. E a Giovana está lá, ó. 41.735. Tudo bem? Conseguiram localizar na reta? Não há necessidade de desenhar no caderno, tá? Quem quiser, depois pode fazer. Então, observem lá. Olhem quantos espacinhos ou quantos números tem ali até o 40.000. Quantas centenas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centenas e mais um pedacinho. E da Giovana até o 40.000? Vamos olhar bem? Ó, está pintado lá. E do 40.000 até o 41.000 são 10 centenas ali. 10 centenas. Quantas centenas a mais?
1, 2, 3, dou 41 mil agora, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 17 centenas. Quem está mais perto do 40 mil? Dá para ver até pelo desenho, né? Isso, quem ganhou foi o Gustavo, porque ele está mais perto do 40 mil, porque o 41.735 já é quase 42 mil. E o 38.915 é quase 39 mil, então está mais perto do 40 mil. Legal, né? Quando a gente não consegue entender, não consegue ver, desenha a reta. A reta sempre ajuda. Mas temos uma tarefinha para vocês. Olhem lá. A professora de Manu deu os seguintes comandos. Então, tem lá o número, a letra A, B e C. Então, vocês vão copiar. Tudo bem? Anotem no caderno de vocês. Copiada a tarefa, vamos para o nosso quiz. Vamos lá, primeira pergunta. Foram sorteadas as seguintes fichas escalonadas. Que número podemos compor com essas fichas? Ai, ficou bem tranquilo essa, né? Porque está na ordem, olhem lá. 40 mil, mais 5 mil, mais 300, mais 20, mais 3... 45.323. Acho que deveríamos ter embaralhado um pouco essas fichas, né? A número 2. No jogo Batalha dos Milhares, com suas fichas escalonadas, Jonatas formou o número 48.982. Este número está próximo de quem? Do 30 mil? Do 40 mil? Do 50 mil ou do 60 mil? E aí? Pensando... 30 mil? 48? 40 mil? Tem 40 lá, 48 mil. Ah, isso mesmo, eu vi vocês falando. 48 mil é mais perto dos 50 mil do que do 40 mil. Então, a resposta certa é a letra C. Que foi o que vocês falaram, né? Então, gostaram dessa aula? Gostaram de fazer o jogo? Joguem mais vezes. Se vocês não tiverem ninguém para jogar, convidem um bichinho de vocês para jogar. Aí vocês vão brincando e vai ser bem legal e você vai formando os números e vai aprendendo. Ok? Lembrem-se de guardar o material para poder usar outras vezes. Um forte abraço e até a próxima aula.